Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Muito bom dia para você que está começando o seu dia aí. O caos continua, tá? E assim, quando eu pensava que o buraco era numa profundidade do esporte, parece que o buraco é ainda maior do que a gente imagina. O NE45, que para mim é um dos melhores canais aqui de Pernambuco, é o canal que eu mais assisto. Para ser sincero aqui, os canais que eu mais assisto hoje o NE45, o Cash FC, o Nerd Futebol. Esses são os canais que eu mais assisto aqui em Pernambuco, né, de pernambucanos fazendo conteúdo no YouTube. Mas o NE, ele trouxe alguns números que são extremamente assustadores. É o pior, ó. Pensa numa história, tá? Você nem era nascido, a história já existia. Esse é o pior esporte da história, desde que existe Campeonato Brasileiro. E ele vou mostrar aqui os números que o NE45 trouxe. E, cara, é assustador o que a inércia no esporte nesse momento está fazendo. Eu vou mostrar tudo para você nesse vídeo, só pedir você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, dar essa moral pra gente. Se puder hypar o vídeo, tem um botão agora de hypar. O que é o hypar? Você clica nesse botão hypar e o YouTube ele vai colocar a gente no ranking. Então, se tiver muito clique nesse hypar aí, o nosso vídeo vai para alta e a gente consegue trazer mais gente, mais inscrito, o canal cresce mais e a gente consegue se manter aqui nesse trabalho independente. Então, dá essa moral pra gente aqui. Hype o vídeo, te inscreve, deixa teu comentário, já que é que você acha do esporte. Eu vou deixar o link, inclusive, na descrição do canal do NE45, que tá para bater já os 100 mil também, né? Se Deus quiser, vão bater esse ano aí. Dá uma olhada no que o Fred e o Cássio comentaram sobre isso. É assustador, tá? Já adianto para você. Tirem as crianças da sala. De cada clube, tá? E repito, por que a gente começa de novo pelo esporte? Porque o esporte é o único clube que já tem uma largada comprometedora. Já tem uma largada que desenha um campeonato pro bem ou pro mal. Tá? Se a gente tivesse aqui o Bahia com 12 pontos, a gente já teria também uma largada que induz um desenho de campeonato pro Bahia, pro Fortaleza, quem tivesse ali 10 pontos, 12 pontos. Não é o caso. Os 4 clubes do Nordeste, além do esporte, estão justamente no bolo central da tabela, com 7, 6, 5 e 5 pontos. Campeonato muito próximo, a gente vai detalhar cada um aqui. O esporte não. O esporte é um campeonato de exceção. O esporte é um time isolado da lanterna. O esporte é o único que não venceu. O esporte já está a 4 pontos de deixar a zona de rebaixamento. Isso com apenas 5 jogos. O esporte perdeu os 2 jogos em casa. O esporte tem uma sequência, para além do Campeonato Brasileiro, horrorosa. Né? Acho que são 6 derrotas e um empate nos últimos 7 jogos. Tá? Ou até mais do que isso. 7 derrotas e um empate nos últimos 8. Eu já perdi as contas. 6 derrotas e um empate. São 7 jogos sem vitória. 7 jogos sem vencer, 6 derrotas e um empate. O esporte, assim, se arrasta para um buraco de largada muito grande no campeonato. E esse buraco vai gerar consequências. Esse buraco se agrava. Tá? E é por isso que a gente começa a análise pelo esporte. Márcio, pode passar para a gente trazer o primeiro quadro dessa análise do esporte, que confirma o título. É o pior esporte em toda a história da Série A nos pontos corridos. Gente, vamos dar uma olhada aqui, cara, assim, porque isso aqui é muito sério, velho. Isso aqui é muito sério. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Essa parte amarela que o NE brilhantemente trouxe aqui mostra as largadas do esporte, tá? O esporte só teve largadas menos ruins em 2007, 4 pontos. Salvo engano, não lembro, mas acho que em 2007 o esporte foi rebaixado. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Não foi, né? Ele foi rebaixado em 2009. Mas, ó, o Sport, ele teve as piores largadas em 2007, 2009, aí ele foi rebaixado, né? Acabei de falar, né? 2012, com 5 pontos, ele foi rebaixado. 2016, em 2016 ele não foi rebaixado, teve uma largada até interessante, né, para início. 2020, o Sport não foi rebaixado, mas em 2021 o Sport foi rebaixado. Só que desses que eu falei aqui, ó, 2009 foi rebaixado, né, 2021 foi rebaixado, mas o Sport não teve uma largada tão ruim como ele vem tendo agora. Assim, então é extremamente perigoso, assim, é assustador esses números. Mas não é que é pior, não. É que é muito pior que qualquer esporte. O pior esporte, até então, tinha somado 4 pontos em 5 jogos. Mesmo naqueles anos em que o esporte foi rebaixado. 2009, 2012, 2018, 2021. O pior que o esporte conhece, Cássio, em largada na Série A, em 5 jogos, são 4 pontos. Dessa vez larga com 1. Normalizaram essa bizarrice aí. Né? E normalizaram. Porque larga com 1, traz esse retrospecto de 7 jogos, sendo 6 derrotas e um empate.
E não é que Pepa permanece no cargo. Não é só o Pepa ter permanecido no cargo. É uma sensação geral de que dentro do clube se trata isso com normalidade. É claro que lá dentro, internamente, vão dizer que não trata como normalidade. Mas enquanto a gente, Cássio, quando o Sport perde do Red Bull Bragantino, da forma que perdeu, fazendo a partida muito ruim, o time tendo um comportamento de bando em grande parte do jogo, com o Pepa tendo assinatura naquela partida. Nós viemos aqui pro programa, Cássio, seja no... Ele tem assinatura praticamente o campeonato inteiro, cara, assim. A gente pode analisar os erros de arbitragem nos 3 primeiros jogos. Se a gente for analisar aí, o primeiro jogo teve erro de arbitragem, mas acabou não influenciando no resultado. Contra o Palmeiras diretamente, mas, cara, contra o Vasco influenciou, mas assim, o Sport jogando muito mal. Então teve a assinatura dele basicamente vamos colocar aí 80% dos jogos, né? 80% dos jogos teve a assinatura dele. Pós-jogo, seja no raio-x, e alertamos o tamanho do prejuízo daquela derrota e o quanto se deveria ter de tensão, de cobrança no jogo seguinte, no jogo seguinte. Então, enquanto a gente imaginava, Cássio, que haveria um cuidado maior, uma atenção maior, uma concentração maior, uma conversa com o treinador, uma cobrança do treinador, a gente viu o oposto, Cássio. A delegação foi para São Paulo sem o presidente, sem o vice-presidente de futebol, tá? Que são as peças fortes desse tabuleiro atual. Isso é um absurdo, tá? Isso aí eu quero pontuar que é um absurdo, assim. Quando eu vi no aeroporto ali, não tinha nenhum dirigente, cara. Os jogadores foram acuados ali e não tinha nenhum dirigente. E, ser sincero, cara, que tem que ser acuado nesse momento. E, assim, eu sou totalmente contra isso, tá? Eu acho que, eu já falei aqui algumas vezes, eu acho que o torcedor tem que cobrar no estádio e nas redes sociais, não no aeroporto, não no estádio, no treino da galera. Eu sou contra. Ah, Luna, eu sou a favor, não vejo problema, beleza. É minha opinião. Eu sou contra. Deixa eu dar opinião sobre isso aí, inclusive, nos comentários. Mas, assim, não tinha um dirigente, cara. Por que o presidente não foi, o vice-presidente? Ó, tem o presidente, tem o vice-presidente, tem o vice-presidente de futebol. Ninguém foi, cara. Ninguém foi num jogo como esse. Irmão, esse jogo como esse, o cara tem que ir e falar, meu irmão, ó, quero o resultado, viu? Acabou o primeiro tempo, o cara tem que estar lá, ó, no vestiário ali, ó. E aí? Vai ficar nessa bagunça mesmo aqui? Tá ganhando, ó, tem que segurar essa bagaça aí. Sabe? Cara, tem que ter, velho. Tem que ter. Ah, mas o cara tem vida social. Irmão, se candidatou, o problema é seu. A partir do momento que você se candidata, você tem que abdicar ali para você viver o esporte. Ah, mas aí não é assim que funciona. Então não vai ser presidente. Então não vai ser vice de futebol. Então nada disso. Sabe? Se não, passa para outro. Tem que ser assim. Ah, mas eu não ganho nada para isso, vida pessoal. Então não vá. Então não vá, espere mudar, você virar um CEO, enfim, para você ganhar. Mas se você não ganha, mas você se candidatou, você tem que estar lá. Então acho que isso aí por si só também foi um erro gravíssimo, tá? Muito grave aí. Não é mais um colegiado, tá? E aí, Cássio, não teve nem aquela não sei quantas reuniões tiveram internamente, mas não teve aquele ímpeto de cobrança maior. A gente viu os jogadores e a delegação chegando no aeroporto, não tinha um dirigente, tá? Vai organizado, algumas pessoas fazem a cobrança, mas tudo muito solto, né, Cássio? Me assusta muito o Sport iniciar essa semana numa sensação de que tá tudo tranquilo. E não tá, né, Cássio? Quero fechar aqui, eu vou até fazer um vídeo depois com o comentário do Cássio, porque para mim também é extremamente coerente aqui, mas eu quero fechar aqui com esse comentário do Fred, cara, assim, porque o que mais me deixa chateado, de verdade, assim, quando tem alguma coisa, um erro de arbitragem, quando tem, sei lá, vou colocar aqui, uma fake news que foi criada, e tem que aparecer mesmo, os dirigentes aparecem na hora, assim, não, porque aconteceu isso, aquilo, outro, a gente tá aqui, BBB, é uma mentira, é um absurdo, fazer representação, vou botar um post não sei aonde, BBB, vou no programa tal, é lindo, e tem que ser assim. Mas quando tem uma situação como essa, também tem que aparecer, cara, também tem que aparecer. Pra mim, uma derrota como essa que teve contra o Corinthians, que teve com o Bragantino, tem que ter uma coletiva pós-jogo. Do presidente, ou do vice de futebol, ou do vice-executivo, tem que aparecer e falar, galera, ó, eu não gostei disso aqui, tá? Óbvio que eu não vou falar o que eu vou falar com os jogadores aqui, mas eu quero deixar ciente de que eu estou indo conversar agora pessoalmente com os jogadores para tentar resolver isso aqui. Porque quando tem um erro de arbitragem, o cara vai lá, não, aqui, ó, eu tô fazendo uma representação, tá aqui o documento, é assim, a gente vai lá e vamos no STJD, não sei o quê. E quando tem o seu erro? E quando tem os seus vacilos?
que quando tem um jogador de 9 milhões que não joga porcaria nenhuma, e que todo mundo falou, antes de ser oficializado, não contrata esse cara, não vale isso tudo. Por que você não chega a falar, pô, realmente errei. Do que falar, não, porque depois eu quero ver a filhinha dar desculpa. Filhinha dá desculpa, irmão. Que filhinha dá desculpa? A gente viveu agora, não amanhã não. O que tem que se resolver agora. Agora foi uma contratação ruim. Não deu certo, é dinheiro jogado no lixo. Tá aí o Carlos Alberto também. Dinheiro jogado no lixo. No lixo. Ah, mas daqui a um ano pode melhorar e vender. Hoje é dinheiro jogado no lixo. Dia 23 de abril, 8h39. Dinheiro jogado no lixo. Então, assim, os números são assustadores. É o pior esporte da história. Consequentemente, tem o pior técnico da história na Série A, até então, esses números, até então, e com o maior investimento da história de um clube centenário. Da história de um clube centenário. Quer saber a tua opinião? Comenta aí, deixa o link na descrição do NA45, se inscreve aí, dá apoio aos caras que são monstros aí, e a gente vai continuar acompanhando aqui, daqui a pouco eu tô voltando, tá bom? Não esquece de se inscrever, comenta, curte, hypa aqui o vídeo, ajuda a gente aqui, tá bom? Eu não vou largar a corda não. Tchau, tchau.